Este vídeo é a continuidade da parte da aula de audiobook de Introdução à PPR. Essa parte será a parte de exame clínico. O exame clínico pode ser dividido em 4 etapas: anamnese, exame intra e extraoral, exame radiográfico e exame dos modelos de estudo. O exame clínico fornece informações importantes. Tem que dar valor. Anamnese. A anamnese é a história clínica do paciente. Devemos avaliar todos os fatos relatados. Se possível, induzi-lo a revelar os fatos mais importantes relacionados à sua queixa principal. Queixa principal. Através da queixa principal do paciente, descobrimos o caminho que devemos seguir para satisfazer a vontade e as necessidades dele. O resultado do tratamento só pode ser considerado sucesso se conseguir satisfazer o paciente. Esse é o segredo do sucesso do cirurgião dentista. Podemos considerar o desejo do paciente mais importante que a técnica utilizada. Na história clínica do paciente, devemos avaliar doenças como a diabetes, hipertensão, Alzheimer, mal de Parkinson, xerostomia e entre outras, pois essas doenças influenciam as etapas do tratamento e devem ser identificadas já durante o exame clínico. No exame extraoral, devemos observar informações relevantes para a confecção da prótese parcial removível. Pacientes com problemas na ATM devem receber tratamentos para que estas doenças não se interfiram na confecção da prótese parcial removível. Estes pacientes dificultam o registro de mordida, com potencial para erros de registro da relação maxilo-mandibular. Pacientes com nódulos na face devem receber um exame detalhado para afastar a possibilidade de doenças mais invasivas. Exame extraoral. O tipo de sorriso do paciente deve ser registrado com precisão, pois a PPR apresenta grampos metálicos que trazem um efeito estético desagradável para o paciente. Pacientes com sorriso baixo aceitam melhor grampos que cobrem a face vestibular. Pacientes com sorriso alto seriam indicados para grampos mais estéticos e menos efetivos para a retenção do aparelho. O suporte labial também deve ser avaliado, principalmente em pacientes desdentados anteriores. Exame intraoral. A alteração do espaço protético é importante, pois uma vez que o dente é removido, os outros elementos remanescentes se movimentam, alterando o espaço que será restaurado. A reposição de dentes perdidos pode ser uma tarefa difícil ao se tentar agradar o paciente. O espaço para colocar o dente artificial geralmente não é compatível com os dentes remanescentes. A maioria dos pacientes de PPR não quer colocar aparelho e os dentes se movimentaram. Diminui o espaço, fica mais difícil, fica desproporcional. Exame intraoral. O exame do periodonto deve procurar além da presença de placa bacteriana. Devemos observar a presença de bolsas periodontais, lesões de furca, sangramento e inflamação gengival. O paciente de PPR apresenta maior facilidade de patologias periodontais devido ao histórico de perda dos dentes.
o posicionamento dos dentes se altera com a perda dentária. Muitos pacientes perdem principalmente os molares devido à extrusão dentária. Exame radiográfico. O exame radiográfico pode revelar a condição da saúde interna do tecido ósseo, presença de raízes residuais, a condição de proporção coroa-raiz, que é extremamente importante para determinar a possível formação de alavancas sobre o dente pilar. O exame radiográfico pode determinar a condição de um tratamento endodôntico. Pode indicar também a presença de lesões ativas no ápice radicular. O exame clínico sem o exame radiográfico é uma fantasia. Você não enxerga o que tem no osso. Por último, o exame dos modelos de estudos. O exame do modelo de estudo deve ocorrer após ele ser montado em articulador, pois assim ele pode dar informações sobre o padrão de movimentação mandibular. Diferentes tipos de oclusão podem ser melhor observadas fora da boca. A relação do espaço protético com os dentes antagonistas, vista no articulador, pode simular de forma mais realista a movimentação mandibular. Podemos ver mais claramente tudo que não pode ser visto no ambiente intraoral. Os modelos montados em articulador semi-ajustável são uma poderosa ferramenta no diagnóstico de PPR. Classificação. A classificação procura agrupar os casos clínicos que apresentam as mesmas soluções terapêuticas. Esse agrupamento é necessário para organizarmos e planejarmos o caso clínico. Existem então três grupos: dento-suportada, dento-muco-suportada e muco-dento-suportada. Grupo dento-suportada. Neste grupo se encontra o tipo de prótese que possui dentes pilares em ambas as extremidades do dente artificial. Então ele transmite a força mastigatória somente através do ligamento periodontal. Grupo dento-muco suportado. Como isso pode afetar o funcionamento da PPR? Durante o movimento, os dentes pilares podem sofrer uma sobrecarga devido à formação de alavancas que prejudicam o ligamento periodontal. Essa alavanca se forma devido ao maior movimento em direção à fibromucosa de revestimento. Então, dessa forma, este grupo transmite a força mastigatória tanto para a fibromucosa de revestimento quanto para o ligamento periodontal. Grupo muco-dento suportado. Os dentes remanescentes não proporcionam condições satisfatórias para receber a força mastigatória. Ou estão mal posicionados ou estão em número insuficiente. Normalmente não deveria ser construída uma PPR nessa situação, só se faz para satisfazer o paciente. Em 1927, Kennedy propôs uma classificação das arcadas baseadas nas dificuldades encontradas em determinados grupos de pacientes. A classe 1 de Kennedy é um grupo de desdentados posteriores bilaterais, ou com ausência de dentes pilares posteriores em ambos os lados. Classe 2 de Kennedy são os desdentados posteriores unilaterais, com ausência de dente pilar posterior em um dos lados. Classe 3 é o grupo de desdentados posteriores, mas que apresentam dentes pilares posteriores ao espaço protético. Classe 4 de Kennedy compreende os casos de desdentados anteriores. É uma classe estritamente estética. Applegate propôs 8 condições ou regras que são necessárias para que se possa utilizar adequadamente a classificação de Kennedy. Regra número 1.
A classificação só deve ser feita após o preparo prévio da boca. A exodontia de qualquer dente pode alterar a classificação. Regra número 2. Na ausência do terceiro molar, este não deve ser utilizado na classificação do caso clínico. Um dente só entra na classificação se fizer parte da PPR. Regra número 3. O terceiro molar só será considerado quando for utilizado como dente pilar. Regra número 4. Quando o segundo molar estiver ausente, mas não for planejada a sua reabilitação, este dente não deverá ser considerado na classificação. Regra número 5. Onde existirem várias regiões desdentadas, a região mais posterior e que será reabilitada irá determinar a classe do caso clínico. Regra número 6. Com exceção da região que determina a classe, as demais regiões de espaços protéticos serão consideradas modificações. Regra número 7. O que determina o número de modificações é a quantidade de espaços protéticos existentes, e não a quantidade de dentes ausentes. Regra número 8. A classe 4 não aceita modificações, portanto, qualquer espaço protético adicional irá alterar a classificação. Para construirmos uma PPR, é necessário um planejamento baseado em informações precisas. Portanto, capriche no seu exame clínico.